Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao Nota Máxima. Hoje nós vamos falar sobre direito administrativo aqui no estúdio comigo. Eu sou Anderson Portilho. Esse material aqui já está disponível para vocês fazerem download através do site sounotamáxima.com.br. O link está aqui na descrição desse vídeo. Tá? Direito administrativo. Antes da gente aprofundar no direito administrativo, nós precisamos entender o que é o direito administrativo e o que é uma atividade administrativa. Essa é a base. Se a gente não souber disso, quando a gente avançar aqui na disciplina, dificilmente a gente vai conseguir assimilar todos os conceitos, tá certo? Então vamos lá. O que é o direito administrativo? São os dois temas. E o que são atividades administrativas? São os dois temas que nós vamos abordar nesse vídeo de hoje. O direito administrativo, preste atenção nisso, é o ramo do direito público que disciplina a função administrativa do Estado. Que disciplina a função administrativa do Estado talvez fique um pouco confuso para entender dessa forma. Vamos rever a forma de explicar isso. Bem como as pessoas, disciplina a função administrativa do Estado, bem como as pessoas e órgãos que a exercem. Em outras palavras, são as regras que regulam como o Estado deve se organizar e atuar quando desempenha atividades administrativas. Opa, beleza. Então vamos lá. O direito administrativo, então, são as regras, são os limites que o Estado tem que seguir quando ele desempenha uma atividade administrativa. Bom, mas o que é uma atividade administrativa? Já já a gente vai chegar lá. Mas entenda isso. Entenda de forma bem geral, de forma bem macro, direito administrativo são as regras que o Estado deve seguir para desempenhar suas atividades administrativas, tá? Então, olha só, está até marcado em verde aqui. É o conjunto de regras que determina como o governo deve funcionar no dia a dia. Ficou bom, né? Dá para entender, concorda? Pense assim, o Estado precisa fazer muita coisa. Ele precisa construir escolas, hospitais, contratar funcionários, fiscalizar estabelecimentos. Ele precisa fazer um monte de coisa, correto? O direito administrativo, ele é como se fosse um manual de instruções, né? Como assim um manual de instruções? São as regras que ditam como o Estado deve se organizar, como deve gastar o dinheiro público, como deve contratar pessoas e empresas, quais poderes o Estado tem para atuar. Sim, ele limita o poder do Estado também, né? Quais limites o Estado tem que respeitar. Então veja, a gente está falando aqui que o direito administrativo, eles são as regras que delimitam o papel do Estado quando o Estado desempenha uma atividade administrativa, né? Ficou claro? Faz o seguinte, pega um papel e caneta e agora dá a pausa no vídeo e tenta escrever com as suas palavras o que é direito administrativo. Você vai criar cada vez mais um entendimento a partir desse método. E vamos seguindo aqui. O que é uma atividade administrativa? Então vamos lá, atividade administrativa são as tarefas do dia a dia do Estado, né? São serviços públicos que precisam ser oferecidos à população. Essas atividades administrativas, elas não podem ser feitas de qualquer forma. Elas são feitas, elas são organizadas e executadas seguindo um procedimento, né? Quando o Estado coloca a mão na massa para fazer isso, ele tem que seguir um procedimento. Me dê aí, Anderson, exemplos de atividade administrativa. Coleta do lixo. Imagina que para um caminhão passar na sua rua e coletar o lixo, você tem todo um procedimento para poder contratar as pessoas, para poder comprar o caminhão, para poder definir a rota, para poder definir o que vai ser feito com esse lixo. Então, todos esses procedimentos, eles fazem parte da organização da atividade administrativa. Para comprar um caminhão, ou para contratar pessoas, para pagar o salário das pessoas, por exemplo, existem regras para que isso aconteça, né? Outro exemplo aqui de prestação de serviço público, manter escolas e hospitais funcionando, os hospitais públicos. Existe um conjunto de regras ali para que isso aconteça, né? Que fazem parte da atividade administrativa.
No ramo da fiscalização, a fiscalização do trânsito, conferir se as empresas respeitam leis ambientais. Isso tudo são atividades, e são inúmeras. Eu listei 3 aqui, 3 macro atividades, né? Comprar materiais para as escolas, construir e reformar prédios públicos. Se não existisse um padrão, se não existisse uma regra, seria uma loucura, né? Então, o direito administrativo, ele coloca limites. Imagina, eu vou construir uma escola, eu vou desapropriar um imóvel, né? Eu sou o Estado, eu vou desapropriar um imóvel. Para eu poder desapropriar o imóvel, posso desapropriar o imóvel? Posso desapropriar. Mas para eu poder fazer isso, existe uma regra, né? Então, essa regra faz parte do direito administrativo. Ficou claro? Então, o que é direito administrativo são essas regras que regulam como que as atividades administrativas, ficou claro para você o que é uma atividade administrativa com exemplos, né? Como elas devem funcionar. Tá certo? Vamos verificar aqui, mas vamos aproveitar que a gente está discutindo esse tema e vamos avançar um pouco aqui nesse tópico aqui dos elementos essenciais do conceito, tá? Eu tenho um material, tenho um e-book aqui que está disponível no site sounotamáxima.com.br, é um e-book completo sobre direito administrativo. Se quiser baixar, acessa lá o site sounotamáxima.com.br, se cadastre e faz o download, tá bom? Então vamos lá, vamos entender algumas partes menores aqui disso. Para compreender profundamente o direito administrativo, precisamos entender seus 3 pilares fundamentais. 3 pilares fundamentais. Quais são os pilares fundamentais do direito administrativo? Primeiro, ele é um ramo do direito público. Ok? Ele é um ramo do direito público. O que isso significa na prática? Isso significa que suas normas são de ordem pública, ou seja, não podem ser afastadas pela vontade das partes. E preste atenção nisso aqui. Quando o Estado atua administrativamente, ele não está em posição de igualdade com o particular. Há uma relação de verticalidade, onde o interesse público prevalece, o Estado é mais forte. É óbvio que a gente vai tocar em outros pontos, né? Do direito, você pode recorrer de decisões, é óbvio. Mas, em linhas gerais, o interesse público prevalece. Existe uma relação de verticalidade. O Estado é mais forte nesse sentido. Tá certo? Vamos lá. Imagine a seguinte situação. Você contrata um encanador para consertar sua casa. Vocês negociam livremente o preço, o prazo e as condições. Isso é direito privado, beleza? Agora, imagine que a prefeitura contrata uma empresa para construir uma escola. Aqui não há liberdade total. É preciso fazer licitação, seguir normas rígidas de execução, prestar contas públicas, né? Vai inclusive para o site da transparência. Isso é direito público administrativo. Entende? Então você já entendeu o que é o direito administrativo, você já entendeu o que são atividades administrativas e você está entendendo agora quais são os 3 pilares fundamentais do direito administrativo. O primeiro pilar, que ele é um ramo do direito público. O poder do Estado, ele prevalece quando for de interesse público, ok? É verticalizado, né? O poder é verticalizado, tá? E existem todas as regras para que as coisas aconteçam. Então vamos seguir aqui. Qual que é o outro pilar? Regula a função administrativa. Peraí, como assim? O Estado exerce 3 funções básicas. Legislativa, criar leis. Quem cria leis? Congresso Nacional e as Assembleias. Ok? Ele legisla, ou seja, cria as leis. Jurisdicional, que é aplicar a lei em conflitos. Quem é que aplica a lei nos casos de litígio, de conflitos? É o Poder Judiciário. Ok? E a esfera
a administrativa, que é executar concretamente as leis, né? Então, que é o poder executivo, principalmente, que executa isso. Então, você tem três funções básicas aqui que são regulados, né? Que regulam a função administrativa. A lei, quem atua em cima dessa aplicação da lei quando há um conflito é o Poder Judiciário, e o administrativo aqui, ele executa essas leis, que é o Poder Executivo, tá certo? Então, o direito administrativo cuida especificamente da função administrativa, beleza? Então, você está com essa função aqui, que é a função que o direito administrativo cuida, que é executar concretamente as leis. E olha só, ele está falando, sendo explícito aqui no texto, que é executar as leis. De novo, né? No direito administrativo, o que se executa tem que estar escrito, tem que ter lei, tem que ser expresso, ok? Então, vamos lá. O direito administrativo cuida especificamente da função administrativa, que é exercida predominantemente pelo Poder Executivo, quem executa, mas também por outros poderes quando administram seus próprios recursos. Exemplo, o judiciário quando faz licitação para comprar computadores. Então, o judiciário também segue o que está ali naquele regulamento, né? O que está embasado pelo direito administrativo, tá certo? Terceiro item aqui, a gente está falando aqui dos elementos essenciais, né? Dos conceitos dos elementos essenciais. O direito administrativo envolve pessoas, envolve órgãos e entes. O que isso quer dizer? O direito administrativo, ele não regula apenas o que o Estado faz, mas ele regula também quem são os agentes públicos, servidores, empregados públicos, como se organizam os órgãos públicos, os ministérios e as secretarias, como funcionam as entidades administrativas, as autarquias, empresas públicas. Veja, ele envolve todo mundo, não é isso? O direito administrativo, ele faz parte de um regime jurídico administrativo. E aí é importante, inclusive bancas, por exemplo, a banca FGV, ela gosta de atuar em cima desse conceito. Este é um conceito crucial que a FGV adora cobrar. O regime jurídico administrativo é o conjunto de regras e princípios que diferenciam a administração pública dos particulares. Então, é o regime jurídico administrativo que faz essa diferenciação das regras e dos princípios que diferenciam a administração pública dos particulares. E aí, o regime jurídico administrativo se baseia em dois pilares: as prerrogativas, que são os poderes da administração. Olha aqui como que isso é sério, né? O direito administrativo, ele tem aqui, de uma forma geral, ele é muito sério. A administração possui poderes que o particular não tem. Por exemplo, a administração pública, ela pode desapropriar bens. Tem o poder de aplicar multas administrativas. Tem o poder de requisitar bens em situações de emergência. Tem presunção de legitimidade dos seus atos. Tem possibilidade de executar decisões sem ir ao judiciário. E aí a gente vai falar depois sobre a autoexecutoriedade. Depois a gente vai entrar nesse tema aqui e falar disso especificamente. Mas veja que o poder, que o direito administrativo, ele dá ao Estado, ele dá ao órgão as prerrogativas, os poderes da administração para executar desapropriação, aplicar multas, requisitar bens em situação de emergência, tem a presunção de legitimidade dos seus atos, tem possibilidade de executar decisões sem o judiciário, né? Vamos ver um exemplo aqui. Exemplo prático. Se você tem uma dívida com uma empresa privada, ela precisa ir à justiça para cobrar. Legal. Mas se você deve IPTU para a prefeitura, ela pode escrever a dívida na dívida ativa, por exemplo, e executá-la diretamente. Ela não precisa ir na justiça para cobrar.
Ela tem esse poder. E essa execução vai fazer com que você pague de uma forma ou de outra, ou com dinheiro ou com bens, né? Ou quem sabe até com seu próprio imóvel. Porque você tem uma dívida pública, tá certo? Então, esses são pontos importantes aqui que a gente tem que entender do direito administrativo. Agora a gente falou foi de prerrogativas. Só que além das prerrogativas, existe uma outra coisa chamada sujeições. Guarda essa palavra, sujeições. As sujeições são as limitações que a administração tem. E olha como isso é importante. Ao mesmo passo que ela tem poderes para poder tomar bens, para poder multar, para poder fazer várias coisas, ela tem uma contrapartida. Ela tem restrições que o particular não tem. Por exemplo, se a administração pública vai fazer uma compra, ela tem que fazer uma licitação. Para poder contratar alguém, tem uma necessidade de concurso público. Veja, tem a obrigação de prestar contas. Ela tem submissão ao controle do Tribunal de Contas. Então, você pode contratar qualquer pessoa para trabalhar para você, para trabalhar na sua casa, não é verdade? O Estado precisa fazer concurso público para contratar servidores. Vê a diferença? Né? Então, existem as sujeições, que são as limitações da administração. E é aí que entra o direito administrativo e suas regras. Essas regras garantem os direitos e deveres do Estado, garantem os limites do que o Estado pode e não pode fazer, do que o órgão pode e não pode fazer. Tá claro? Tá? Então, sim, isso é muito importante. E tem uma dica de ouro aqui, né? Decore essa fórmula. Regime é igual prerrogativa mais sujeições. Como assim, Anderson? Fórmula, isso aqui não é matemática, né? Então, olha só, presta atenção. Sempre que a questão perguntar sobre características do regime administrativo, é importante se lembrar o seguinte: não são só poderes, são poderes e limites. Ok? São poderes e limites. As características do regime administrativo. Ela envolve todos os poderes que o Estado tem, que são as prerrogativas. Olha isso aqui. Até colocado a mesma cor aqui. E as sujeições. O que são as sujeições que a gente acabou de ver? São os limites. Então, a FGV, por exemplo, é uma banca que frequentemente coloca alternativas que citam apenas prerrogativas ou apenas sujeições. Está incompleto. Tá? Vai ser uma questão falsa, vai ser uma questão errada. Uma pegadinha clássica aqui, tá? O regime administrativo caracteriza-se pela supremacia do interesse público. Está parcialmente correto. Tá? O interesse público é o que manda. Mas não está falando nada aqui sobre as sujeições, sobre as restrições. Né? Então, é importante ficar focado nesses pontos. A gente viu aqui então, pessoal, a gente viu o conceito de direito administrativo. A gente viu o que são atividades administrativas, ok? A gente viu também a parte de elementos essenciais, né, do direito administrativo, que é o quê? É o ramo do direito público. Ele regula a função administrativa, né? Falamos dos 3 poderes do Estado: legislativo, jurisdicional e administrativo. E o direito administrativo, em via de regra, ele está aqui dentro, ele está focado especificamente, né, na função administrativa, que é executar concretamente as leis, execução das leis, tá? Do que está definido. A gente falou que envolve pessoas, órgãos e entes. Deu exemplos aqui. A gente falou que é um regime jurídico e administrativo, né? A gente falou sobre as prerrogativas, que são os poderes. As prerrogativas é o super-homem. As sujeições é a criptonita, né? Fazendo aqui uma sua analogia para a gente poder não se esquecer.
A prerrogativa são os poderes, as sujeições é o que limita esse poder. São as travas de segurança, né? Perfeito? A gente falou aqui, deu exemplo prático e inclusive deu dicas de ouro e uma fórmula mágica aqui que é regime, né? O regime do direito administrativo é um regime jurídico administrativo, ele é igual a prerrogativas mais sujeições. Perfeito? E a gente inclusive colocou uma pegadinha clássica aqui da FGV, a gente podia ter colocado de outras bancas também, né? A gente acabou colocando da FGV, mas acaba valendo para tudo. Tá certo? Se você gostou desse material, quiser baixá-lo, o link está na descrição, mas você pode acessar o site sounotamáxima.com.br e fazer o download gratuito deste material. Tá certo? Se você acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua companhia. Espero que você tenha entendido sobre direito administrativo e atividades administrativas. Qualquer dúvida que tenha, deixe aí nos comentários, que assim que possível a gente responde para vocês. Tá certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo.